dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mistério de Hall Mills. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre infidelidade, adultério, traição, sabe? E a gente também tem bastante personagem pra lembrar o nome, então prestem atenção. Eu vou tentar ser o mais clara possível, mas prestem atenção, é bastante gente. Vamos começar falando de Frances Stevens. Ela nasceu em 1874 e era herdeira da fortuna da empresa Johnson & Johnson. Johnsons & Johnsons? A Johnsons? Acho que hoje em dia chamam só de Johnsons já, né? Já mudou muito, mas tudo bem. Sim, a Johnsons. A Frances, ela era conhecida pela sua aparência, porque ela era uma mulher muito rica, mas que não se arrumava muito. E ela não se esforçava pra ficar bonita, ela não gostava de se arrumar, simples assim. E muita gente dizia que ela era uma mulher caseira, uma mulher que ficava em casa, porque ela não saía muito, porque ela sabia que todo mundo ia dizer que ela era feia. Então ela não se arrumava muito, e aí ela ficava em casa mesmo, ela não tava nem aí, mas ela frequentava a igreja. Ok. Em 1909, um novo pastor apareceu na igreja que ela frequentava e o nome dele era Edward. Edward Wheeler Hall nasceu em 1881 em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Em 1909, ele resolveu trabalhar na igreja de St. John, onde ele conheceu a Frances, e os dois se casaram em 1911. O Edward tinha 30 anos de idade e a Frances tinha 37 anos de idade, e é claro que a fofoca na cidade inteira era de que ele só estava casando com ela pela fortuna, pela herança Johnson & Johnson. Ele foi morar na casa da família com ela, onde também viviam os dois irmãos dela, o Willie e o Henry. Agora, o nome desse mistério é Hall Mills, né? Eu já falei sobre a parte Hall, que é o Edward Wheeler Hall. Então agora vamos falar do lado Mills. Eleanor Mills era uma das cantoras no coral da igreja St. John e ela havia se casado aos 15 anos de idade com um homem chamado James. James Mills nasceu em 1878 e ele era zelador na igreja St. John. A Eleanor Mills, ela era muito importante na igreja. Ela, além de cantar no coral da igreja, ela também era líder do grupo de mulheres da igreja. Então, ela era muito devota e todo mundo na cidade conhecia ela. Tipo, ela tava em todos os eventos, sabe? Ela era aquela moça que tá em tudo da igreja, sabe? Participa de tudo. A Eleanor e o James tinham dois filhos chamados Charlotte e Daniel. E, infelizmente, o emprego do James não era muito bom. Ele era só zelador da igreja, né? Então, ele não ganhava muito dinheiro pra família. Mas, naquela época, as mulheres não trabalhavam. Então, era só isso mesmo. A Eleanor, ela fazia muito pela igreja, mas ela não recebia nada por isso. Ela só fazia porque ela gostava mesmo, tá? Em algum momento, no ano de 1919, a Eleanor e o Edward, o pastor, começaram a ter um caso e as fofocas começaram a se espalhar pela cidade, né? De que os dois se viam todos os dias. Mas o marido da Eleanor e a esposa do Edward sempre negavam, eles diziam que era impossível e etc. E assim, não tem como. Pra eles era impossível que isso estivesse acontecendo. No dia 14 de setembro de 1922, a Frances Hall percebeu que seu marido não estava em casa. Já era meio tarde, né? Ele não costumava ficar até tão tarde assim trabalhando. James Mills, naquela mesma madrugada, percebeu que a sua esposa também não estava em casa. Às 2h30 da madrugada, a Frances ficou preocupada e ela foi com o irmão procurar pelo Edward, mas ele não estava na igreja, ele não estava no caminho entre a casa e a igreja, não estava nos lugares onde ele costumava frequentar, não sei o que era, mas ela procurou por vários lugares e ele não estava em lugar nenhum. 2 dias depois, um casal caminhava por um lugar conhecido como Lover's Lane, o caminho dos amantes, ou alguma coisa assim, que ficava em Nova Jersey. Esse é um caminho, uma estradinha coberta por árvores, onde casais passeavam e era conhecido como um ponto de encontro para pessoas jovens, sabe? E iam namorar e etc. É bem famoso hoje em dia. As pessoas vão para ser pedidas em casamento, ou então para bater fotos
de casamento, sabe? Fotos de casal ou fotos de família, esse tipo de coisa. É um lugar bem famoso. Eu acho até que tem como fazer casamento lá. Então, é um lugar bem famosinho por lá. Esse parque, né? Não sei. Agora é um parque. Antes não era. Faz fronteira com a cidade onde o Edward e a Eleanor, a Frances e o James viviam. Então, no dia 16 de setembro de 1922, um casal encontrou 2 corpos deitados ao lado de uma árvore. Um homem e uma mulher. O homem vestia um terno cinza, um chapéu panamá que foi colocado sobre o rosto dele, para cobrir o rosto dele. E o braço dele foi esticado para o lado, apoiando a cabeça da mulher que estava deitada ao lado dele. A mulher usava um vestido e um cachecol, as suas pernas estavam cruzadas e a sua mão estava sobre a perna dele. Quem os colocou lá, com certeza, queria que parecesse que era um casal dormindo debaixo da árvore, sabe? Apreciando o dia. Além disso, haviam cartas de amor rasgadas que foram jogadas em volta dos 2 corpos. Então, aquilo lá foi bem passional, né? Tipo, foi uma cerimônia. Aquilo, colocar os 2 daquele jeito foi uma cerimônia, praticamente. Chegando perto, dava pra ver que os 2 estavam mortos, sim, e que aquela mulher havia levado 3 tiros no rosto. O casal que encontrou os 2 correu para chamar a polícia. Quando os oficiais chegaram, eles removeram o cachecol da mulher e viram que a sua garganta havia sido cortada. E foi bem profundo esse corte. É claro, como vocês podem imaginar, esse casal eram o Edward Hall e a Eleanor Mills. Então esse caso ficou conhecido como caso Hall Mills. Outra coisa que foi encontrado por perto do casal ali foi o cartãozinho de visitas do Edward Hall, que ele era pastor. Então ele tinha cartãozinho de visitas. Foi uma das maneiras para eles identificarem os 2. As cartas de amor encontradas em volta dos corpos foram recuperadas e remontadas, né? Tipo, foi rasgado bem pouco. Tipo, um papel rasgado em 4 partes, algo assim. A pessoa não passou muito tempo tentando rasgar as cartas. Então elas puderam ser remontadas. E nessas cartas, os 2 falavam sobre como se amavam. Simples assim. Como queriam estar juntos o tempo todo. E tinha até algumas coisinhas mais picantes pra época, assim. Uma coisa assim, né? Que a gente consideraria até meio bobo, mas que pra eles era bem... Uau, hein? Ela queria... Ela tava ali. Enfim, foi comprovado que os 2 estavam, sim, tendo um caso e que muito provavelmente foram mortos porque estavam tendo um caso. A necrópsia dos 2, né, concluiu que o Edward foi morto por um tiro na cabeça e a Eleanor foi morta por 3 tiros na cabeça. A garganta foi cortada depois. Acredita-se até que a pessoa tentou decapitá-la porque foi um corte muito profundo. Quase alcançou a espinha dorsal dela, então tipo, a pessoa foi. Acredita-se que estavam tentando decapitá-la. Ela era o alvo principal dessa história, na minha opinião. Porque ela levou 3 tiros e ainda tentaram decapitá-la. A mídia, é claro, caiu em cima dessa história porque era a história perfeita. Não era nem porque a polícia não estava conseguindo resolver, era porque era a história perfeita, né? Tinha drama, tinha religião, ele era pastor, ele era casado, então tinha toda essa trama, assassinato por amor, ciúmes, tragédia, sabe? Tinha tudo pra época, então o pessoal ficou muito animado com a história. Não é legal, não seja essas pessoas. Infelizmente, esse caso foi o que fez Lover's Lane ficar conhecida, se tornar um lugar famoso, inclusive na época, tipo, um dia depois dos corpos serem levados, a área ficou cheia de turistas. A polícia não fechou o local, porque eles não estavam acostumados a fazer isso ainda não era comum, né? Fechar o local do assassinato para coletar evidências e esse tipo de coisa. As pessoas não sabiam, né? As pessoas que vinham pro local não sabiam que mexer na terra e nas árvores destruía as evidências. E também acho que eles não ligavam. Acho que eles só queriam ter um pedacinho do assassinato para eles. Então, tava tudo destruído. Destruíram tudo. Destruíram até a árvore no terreno onde o pessoal foi encontrado. Acabaram com tudo. Os policiais não interrogaram o James Mills, baseando-se na reação dele, como ele era um pai de família, pobre. Além disso, os vizinhos dele disseram que viram ele naquele dia o dia inteiro, e isso era álibi suficiente para a polícia. Então, eles consideraram ele um pai coitado, um homem assim sem nenhuma raiva no coração, que não mataria o amante da esposa.
Não sei, ele simplesmente não foi considerado um suspeito. A Frances, ela sim foi interrogada. Ela era uma mulher rica, né? Ela tinha os seus meios. Ela disse que estava em casa o dia inteiro e a empregada confirmou. Algumas semanas depois, uma moça chamada Jane Gibson, dona de uma fazenda perto de Lovers Lane, disse que andava a cavalo por lá naquela noite e ouviu os tiros. E depois dos tiros, ela ouviu uma mulher gritando Henry. Ela também acreditava que tinha visto 2 homens e 2 mulheres naquela noite. A mídia, quando soube, atacou a senhora Gibson, chamando ela de mentirosa. Até a mãe dela achava que ela estava mentindo. A polícia achava que ela estava falando a verdade. A polícia acreditou nela. Mas o público e até a família dela achavam que ela só estava querendo mentir por atenção. E um apelido que os jornais locais deram pra ela foi de Pig Lady, a mulher porco, porque ela cuidava de porcos na fazenda dela. Coitada. Mas vocês lembram dos nomes dos irmãos da Frances? Willie e Henry? Pois é. Os policiais prenderam os 3 irmãos, a Frances, o Willie e o Henry, e eles foram a julgamento. Mas o caso foi encerrado porque não haviam evidências contra eles. Em 1926, um homem chamado Arthur, que estava tentando se divorciar da sua esposa, apareceu na polícia. Ela era empregada da Frances. E ele disse que ele estava querendo se divorciar dela porque ela estava guardando segredos muito importantes sobre o mistério do caso Hall Mills. A esposa dele era a empregada da Frances na época dos assassinatos e ela sabia que o Edward e a Eleanor planejavam se casar e que o Willie tinha uma arma que batia com o modelo do calibre das balas que foram encontradas no corpo do Edward e da Eleanor. E existe aí a história também, que esse tal de Arthur contou, né? Que a esposa dele foi paga $5.000 para guardar segredo para a família. Quando foi interrogada novamente, essa empregada disse que era mentira e que não havia dinheiro nenhum. E que não houve trato nenhum, que ela não sabia de nada, que o marido dela só estava inventando coisas. Mas os policiais, mesmo assim, prenderam a Frances, o Willie e o Henry novamente. Outra pessoa que eles também prenderam foi um primo deles, que também se chamava Henry. Tem muitos Henry nessa família. Então os 2 Henry foram presos e todos foram indiciados por assassinato. Quando o julgamento começou, a mídia estava louca por esse caso, né? Meu Deus, começou tudo de novo, o mistério Hall Mills. A Jane Gibson concordou em aparecer no tribunal, mesmo estando severamente doente. Ela estava de cama e colocaram a cama dela no tribunal para ela dar o seu testemunho sobre aquela noite. E mesmo nesse estado, doente, mal, só querendo ajudar a encontrar o culpado dessa história, a mãe dela estava no tribunal presente, chamando ela de mentirosa. Dizendo, mentira, ela tá mentindo, tá? Não confia nela, que essa mulher é mentirosa. Eu fico me perguntando qual era a reputação dessa mulher na família, porque pra ela estar ajudando numa investigação de assassinato e eles estarem chamando ela de mentirosa. A Frances também testemunhou, dizendo que o seu marido a amava muito e jamais a trairia e que ela jamais machucaria seu marido. E foi isso, sabe? Henry, Willie e Henry e Frances, todo mundo foi liberado, todo mundo foi considerado inocente porque não haviam provas suficientes para incriminar ninguém. A polícia forense não era grande coisa naquela época, não tinha DNA, impressões digitais era o mínimo. É um mistério. Até hoje não se sabe quem matou os 2. E até a família da Frances processou o jornal local por calúnia, porque o jornal local ficava falando mal deles durante o julgamento. Processaram o jornal por calúnia. Mas pessoal, me digam o que vocês acham. Eu ainda acho que foi a Frances, que ela pode ter pago alguém pra matar a Eleanor. E talvez o Edward tenha sido pego sem querer, sabe? Porque ele talvez tenha tentado protegê-la, alguma coisa assim. Ou então realmente pagou alguém pra matar os 2, porque ela não admitia ser traída. Bom, me digam o que vocês acham. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário. E se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!